Olá, estamos começando mais um Pod Saúde, um podcast que te ajuda a ter uma vida mais saudável. E hoje nosso tema é polêmico, é sobre álcool. E será que existe uma dose segura para ingerir a bebida alcoólica? Será que realmente aquela taça de vinho por dia é saudável? E a gente vai tentar, até o final desse episódio, te mostrar como amenizar os sintomas depois da ingesta de álcool. Eu sou a Gabriela, nutricionista. Estou aqui com a Cíntia Medeiros, cardiologista, Gypsy Marchioro, cirurgia vascular, Carla Gardani, oncologista e Gisele Sucolotti, cirurgia dentista. E eu queria perguntar para ti, Gisele, o álcool faz mal para os dentes, assim como o açúcar? Bom, o álcool, ele já diminui, né, o pH da saliva e ele é ácido. Então, ele acaba sendo prejudicial ao esmalte, porque acaba perdendo cálcio e acaba ficando mais suscetível à cárie. Outra coisa que ele faz também, desidrata, então diminui a produção de saliva, que acaba sendo um efeito protetor dos dentes. Mas nada que uma pessoa comece a usar, tomar a sua taça de vinho, mistura com a água, né? Que acaba amenizando um pouco isso, mas realmente na saúde bucal ele acaba tendo um efeito não tão bom por conta também. Depende da frequência, da duração, a associação, por exemplo, uma bebida, drinks que tem açúcar, acaba fazendo uma sinergia, né? Acaba piorando o quadro dentro da boca para os dentes. Nós já começamos aqui mostrando para vocês que realmente o álcool, 5 profissionais da saúde, falar sobre o álcool e trazer muitas notícias boas, acho que vai ser bem complicado, né? Mas do mesmo jeito que as pessoas consomem açúcar e nem por isso vão ter cáries, será que consumir o álcool e não ter um infarto, isso pode ter uma relação, Cíntia, por exemplo? Tu perguntas isso como... Não é uma regra, né? Porque não como efeito protetor, mas não é uma regra. Não é porque eu como açúcar que eu vou ter cárie. E não é porque eu bebo álcool que eu vou ter um infarto ou um problema cardiovascular. Eu acho essa pergunta bem difícil de responder de um jeito ameno. Porque o consumo do álcool em qualquer quantidade pode estar relacionado ao surgimento de vários tipos de complicações cardíacas. Por exemplo, o álcool ele entra e interfere no metabolismo da glicose, então ele aumenta a nossa glicemia, aumenta nossos valores de triglicerídeos, então ele já faz parte indiretamente da gênese das placas de ateroma, que são aqueles entupimentos de artéria. O álcool é tóxico, ele pode causar miocardiopatia, uma miocardite, uma inflamação no músculo, tá? Ele é responsável por muitos casos aí de miocardiopatia alcoólica, que é aquela situação em que tu tem um coração grande, fraco, tá? Isso eu tô falando de efeitos cardiovasculares, né? A gente sabe que o álcool é uma droga, apesar de lícita, mas em todos os documentos da cardiologia, todos os documentos médicos, a gente sabe que não existe uma dose segura, né, e muito menos protetora. Que é o que tu me perguntaste. Então, não existe uma dose ali no início para deixar essa dúvida. Não. Então, a dose protetora da taça de vinho, essa não existe. Então, tem um estudo francês que foi observacional que mostrou que pessoas lá na França tinham algum benefício cardiovascular quando consumiam poucas quantidades de álcool. Mas assim, um estudo francês, então tu olha no mapa o tamanho da França, os hábitos dos franceses vão de terno e de bicicleta trabalhar. Então, eles não representam a população mundial e esse não foi um estudo bem direcionado com pessoas que tinham outras patologias, que tinham outras doenças. Então, foi um estudo de observação daquele grupo e isso causou muita confusão, porque a partir daí eu tenho, né, assim como tu, muitas pessoas me perguntam no consultório, mas o vinho faz bem? Não, o vinho não faz bem, a uva faz bem. Mas o álcool não faz bem. E a gente está falando aqui de coisa médica, né? A gente sabe que o álcool está envolvido em muitos casos de morte por acidente, está envolvido em situações de violência doméstica, tá? Então o álcool causa assim dependência física, emocional, uma dependência química, e ele pode te deixar com sintomas de abstinência,
tá? Então a gente não tá falando de coisa boa aqui. Vamos brigar comigo hoje. Não. Deixa eu tirar uma dúvida, assim, quando tu falou aquelas várias doenças ali relacionadas, miocardiopatia alcoólica, isso são usuários crônicos, né, usuários abusivos de álcool, né? Não é aquele usuário eventual, mesmo que a gente não tenha uma dose segura, é o usual, a gente Eu vou te dizer assim, ó, tu não precisa ter esse comportamento de beber muito todos os dias. Até porque existem diferentes tipos de alcoolismo, né? Tu tens um grupo de alcoolistas que é muito comum na sociedade, que é o alcoolista funcional, que é uma pessoa que bebe socialmente, bebe fim de semana, é uma pessoa que não parece ter uma dependência de álcool, porque é uma pessoa que tá bem arrumada, tá de banho tomado, que se alimenta, não tem aspecto de desnutrição, é uma pessoa às vezes que é muito bem sucedida financeiramente, e aí tu tens uma ingesta aguda enorme de álcool eventualmente, e isso causa diversos transtornos, tanto físicos quanto emocionais. Para a família, para as pessoas para os amigos, para as pessoas que estejam próximas. Então, não posso te afirmar que tu tens que ser um etilista diário para que tu tenha uma doença. Inclusive, quem tem problema, nem falamos disso ainda, né? A gente nem falou de cirrose ainda. Mas o que eu acho, gurias, assim, ó, que o álcool faz parte da nossa vida. Todo mundo gosta de se reunir, todo mundo gosta de fazer um jantar, Há chamar milhões os de amigos. anos isso, né, gurias? Isso é uma muito. coisa... Todo mundo gosta. E é uma coisa que acaba relaxando, acaba descontraindo, as pessoas se soltam, ficam mais alegres. Então, de uma maneira, fazer isso é um pouco saudável. Eu acho que as pessoas têm que entender que é, de novo, o equilíbrio. Tu vai para uma balada, vai para uma festa, tu vai beber, tenta comer alguma coisa antes para fazer, né, aquilo que a gente fala, que a mãe fala, forra o estômago, toma a água junto para evitar aquele efeito diurético do álcool, evitar a desidratação, para te sentir melhor. Sentiu que já está com uma tonturinha, toma um pouco de água, espera um pouco, come alguma coisa e volta depois a beber. Porque assim, a gente não vai tirar o álcool, 90% das internações por dependência química são devido ao alcoolismo. Então ele está muito enraizado na sociedade. Tu vai fazer um jantar, tu vai servir água. É complicado, as pessoas gostam, a gente gosta de se reunir, tomar uma espumante, tomar um vinho. No inverno é aconchegante, é acolhedor, e eu acho que isso é importante para a vida, é importante para o convívio. Tu acaba tendo um ambiente de descontração, mas tem que ter o cuidado dos limites, não extrapolar o nosso limite. A gente conhecer o nosso corpo e saber, bom, agora eu vou parar e vou para a água. Não precisa se embebedar, não precisa, né, passar do limite, vou dirigir, segura, né? Então tem esses cuidados, que eu acho que isso que a gente está tentando chamar atenção nesse podcast, trazendo o álcool, mesmo a gente sabendo que não tem coisas boas para a saúde, mas ele tem coisas boas numa maneira social. Gabriela, com relação ao que a Gisele está dizendo, tu falaste antes que o álcool tem um metabolismo longo, né? Ele exerce efeitos longos no organismo, então fiquei pensando sobre essa escolha de beber menos, mas tu tens esse efeito prolongado. Como o álcool ele vai provocar um catabolismo, né, que é a perda de massa muscular, ele vai provocar uma lentidão no teu metabolismo, uma retenção de líquido, e esses efeitos, né, só citei 3, são mais, eles vão ficar no teu organismo por 7 dias. Né? Então aquela pessoa que bebe uma vez na semana, ela vai ter esses efeitos do álcool por 7 dias. Claro que numa decrescente, né? Vai reduzindo esse valor e também vai interferir o volume que tu tomou. Mas eu tomo só uma vez por semana, pode ter certeza que aquela tua semana tu vai render diferente. Se tu faz um esporte, tu vai render diferente naquele esporte. No teu trabalho, tu vai ter uma concentração diferente. No funcionamento do teu corpo, tu vai ter uma concentração diferente. Mas a gente não é hipócrita, né? A gente sabe, como a Gisele falou, que as pessoas bebem, é um fator social. E no consultório eu costumo sempre orientar minhas pacientes. Então, tu tá fazendo uma melhora na tua qualidade de vida, melhorando hábitos de saúde, de alimentação.
vai numa festa, não tem problema tu beber um pouco, né? Escolhe o dia que tu vai te permitir ingerir esse álcool, intercala sempre com um copo de água. Então, independente da bebida que tu tá tomando, eu percebo que o vinho, as pessoas têm uma facilidade de tomar água, mas a cerveja, ela também causa uma desidratação muito grande, então tu tem que tomar um copo de cerveja e um copo de água. Como ele tem esse fator social, eu sempre indico para meus pacientes usar o mesmo copo que está bebendo a bebida alcoólica para tomar água, porque fica ruim. Eu acho que essa coisa, que nem nós aqui estamos aqui segurando nossas canecas, é gostoso. Tu tá numa festa, todo mundo com uma taça elegante, tu com um copo de plástico de água, uma garrafa de água, não fica legal. Coloca aquela água com gás ali naquela taça, fica tomando. Ninguém fica também te pressionando, porque também existe esse fator social das pessoas te pressionarem a beber. Né? Poxa, mas que chata, não tá bebendo. Oh, por que não tá bebendo hoje? Então, assim, ninguém te perturba, tu não chama atenção e tu tá te reidratando. No outro dia, o efeito vai ser bem diferente. Tu vai ter menos dor de cabeça, porque não causa aquela desidratação na meninge. Então, tu vai ter uma ressaca menor, né? Tu vai conseguir aproveitar mais aquela noite. Eu queria dar um exemplo de uma paciente que essa semana ela teve ali no consultório. E ela falou, Gabi, segui tua dica de tomar água na taça, tomei a noite inteira água, me diverti, foi super tranquilo. No outro dia, uma amiga minha me encontrou e falou, nossa, mas tu estava bem alegre naquela festa ontem, né? E ela só concordou, mas ela estava alegre, mas não era pelo álcool. Então, nem sempre precisa do álcool para se soltar, se divertir na festa, né? Então, acho que é importante a gente medir isso. A questão da pressão social é algo que vem desde a nossa adolescência, né? Sim. Se formos parar para pensar, a gente começa, na nossa puberdade já começa assim, mas tu já bebe? Eu vou tomar escondido, o pai tá tomando uma cervejinha, eu vou lá provar. Então essa pressão social acontece desde o início da nossa libertação, faz parte da nossa libertação na puberdade. E é bem como tu falaste, não adianta que nós sejamos hipócritas aqui e dizer que álcool está abolido da vida de todo mundo. A nossa ideia aqui dentro é o quê? Trazer informações confiáveis para que cada um possa tomar a decisão da forma mais tranquila. Bom, dentro das minhas opções, o que eu vou escolher? E essa questão, justamente essa questão várias pessoas do meu convívio gostam de beber quando se reúnem e tudo mais. Vocês que estão comigo mais sabem que eu vivo de sobreaviso. Então, eu tô sempre de sobreaviso, eu não posso beber. É boa essa desculpa, vou ter que é uma ótima desculpa sobreaviso pra mim. Eu tô sempre de sobreaviso, então eu não posso beber. E essa dica da Gabi, eu tô sempre tomando alguma coisa. Não necessariamente álcool. Então, são drinks sem álcool, a taça de espumante com água com gás. Então, são coisas que a gente consegue alternativas para fugir da pressão. Ou simplesmente tu decide dar aquele passo atrás e dizer, não, eu não bebo. E está tudo bem. Não tem problema, né? Isso. E aí a questão é o quê? O que a gente pode fazer? Bom, eu vou beber. Eu gosto de tomar espumante. A gente sabe que existem N tipos de espumantes. E aí, então, tu fez uma postagem bem antiga que eu adoro, eu tenho ela salva, que é o quê? Quais são os tipos de espumante e a concentração que eles têm de açúcar? Porque foi bem uma época que eu tava começando a minha reeducação alimentar e eu não queria deixar de ir numa festa tomar um espumante, então eu comecei a escolher. Normalmente as mulheres começam entrando pela bebida mais docinha e aí elas vão evoluindo, né? E a gente sabe que quanto mais doce, mais açúcar. E aí entra a sinergia do álcool com açúcar, que é pior, né? É pior na desidratação, é pior para a pele, que acaba, né, dando aquele efeito de enrijecimento, diminui a produção de colágeno e nos dentes é pior. Então, assim, às vezes até tomou um drink bem adocicado, vai lá e faz um bochecho, vai ajudar a remover aquele açúcar, aquele álcool que está causando algum problema na boca. E na pele também, né? Na pele também, pela desidratação. E efeito sinérgico deu, por exemplo, se álcool e cigarro é uma dupla terrível, né? Porque o álcool ele acaba sendo um catalisador às moléculas cancerígenas do cigarro. Deixa eu colocar um parênteses, assim, eu ouvindo vocês falando, assim, primeiro, o álcool é uma droga lícita, né? Qualquer um de nós vai ali no bar e vai comprar.
tem esse marco da adolescência, é um sinal de liberdade, né? Tu bebeu, tu sai com os amigos, tu... Então tem toda essa questão social e psicológica. É uma coisa que nos acompanha. Aí ouvindo vocês falarem assim, do lado negativo, aí eu penso assim, não, tem o álcool e o uso abusivo do álcool. E tem o álcool eventual. E será que tem um limite nisso? Né? O quanto que eu posso beber? Né? O que a gente sabe? Assim, aqui no Brasil, 18% das pessoas são usuários abusivos. Ponto. Se eu pensar só em homens, sobe para 25%. Então, é muito... E aí eu falo dessas comorbidades, dessas doenças para esse grupo, ou para aquele grupo das minhas amigas que saem e tomam uma espumante uma vez por semana, ou a cada 2 semanas. Então, é muito difícil para o leigo entender isso. É difícil para mim, porque tem todo esse conceito psicológico. Falando oncologicamente, Gresco, da forma que tu botou ali, Gi, a gente sabe que não existe dose segura de álcool, ponto, né? Não existe a dose segura. O álcool aumenta a incidência de câncer de mama, cabeça e pescoço, esôfago, gastro, colo intestinal, então é uma lista gigante. Então a gente sabe, por consensos publicados bem recentemente, assim, todo mundo tenta colocar, não, mas eu posso beber, conforme diz, assim, 1 dose para as mulheres e 2 doses para o... Isso está seguro, oncologicamente falando? Não está seguro. Isso é permitido? Claro que é permitido. Então, assim, tu tem que ter consciência. Eu sei que não é seguro. Eu sou oncologista, mas se eu estiver numa festa, se eu estiver querendo, eu vou beber. E tá tudo ok. Então, é isso que a gente quer passar para as pessoas. Tá tudo ok. Tu vai saber o teu risco, tu vai assumir aquilo para ti e tá tudo certo. Hoje nós sabemos que de 1 a 2 doses de álcool aumenta de 10 a 15% as chances de tu ter um derrame. E são as doses permitidas. Eu acho que aquilo que a Gypsy falou da adolescência talvez seja o ponto que a gente tem que trabalhar. Talvez as pessoas que já são mais velhas não tenham, e mudar hábitos é bem mais difícil, mas tu trabalhar talvez os nossos filhos, ensinar. Eu me lembro dos meus filhos quando começaram a sair, ou a primeira vez que eu vi um querendo tomar um copo de cerveja, aquilo me deu um choque, tipo assim, como assim, tu tá bebendo? Eu já tinha 18 anos, 17, 18, mas ensinar. Aí depois eu comecei a fazer isso, tomar água junto, sempre, sabe? Porque daí eles já começam a criar esse hábito, beber e tomar água, porque daí diminui a ingesta do álcool, diminui a ingesta, porque, né, até pelo espaço no estômago, ele acaba diminuindo, mesmo que o álcool seja absorvido rápido, mas criar esses hábitos lá atrás, antes de começar o problema, porque talvez as pessoas, os adultos, seja mais difícil, aqueles que já estão acostumados a beber, que já têm um vício, né? Então, talvez o nosso trabalho seja lá na adolescência. Mas o que está se vendo com os grupos mais jovens é que eles bebem mais, e eles bebem mais destilados que e vão pelo efeito manada, né? O jovem vai porque dizer que um uísque, a primeira vez que a pessoa toma, não é bom, ele é até amargo, né? Eles estão saindo do refrigerante para um uísque. Mas hoje em dia eles misturam, eles entendeu? misturam. Eles não E querem que o é pior. sabor do álcool, eles nem gostam do sabor do álcool. Eles colocam um energético é pior, ali junto. potencializa o efeito do álcool. E isso era uma coisa que eu falava para os meus filhos, como é que vocês bebem? É ruim, onde é que aprendeu? Porque parece que eles precisam beber para ter segurança, para se soltar, para pertencer. Uma coisa que eu queria que vocês mães falassem sobre isso, porque a questão não é só ensinar a beber, ensinar como beber de uma forma saudável. Não existe. Álcool e saudável não podem estar na mesma frase. Essa é a questão. Mas eles vão beber. Eles vão beber. Só que assim, não só ensinar, tu tem que tomar água, mas as consequências que isso podem trazer. E eu acho que isso que a Cintia apontou no início, que ela deu a marretada inicial, tem que ser muito bem pontuado. A violência doméstica aumenta. A vulnerabilidade da mulher, hoje a gente fala muito em feminicídio, então a vulnerabilidade da mulher aumenta. Vai para uma festa e bebe demais, olha que ela pode sofrer. Vem cá que eu te levo para casa. Como assim? Entende? A mulher ela já é mais vulnerável num ponto como esse. E
tem que ser ensinado, gente. Isso tem que ser ensinado dentro de casa. Não só ao E o como exemplo, beber, né? E ao por isso como isso beber. começa Cada vez mais cedo. A minha E filha o tem exemplo? 13 anos, ontem estava numa festa, e daí eu fico em comunicação com ela. Como é que tá a festa? O que estão fazendo? E dela, mãe... aproveitar a Não, festa em ela, até que ela adora, ela fica conversando comigo. Ela adora. Ela adora. É o que tu acha, né, Gabi? Mas, e dela, mãe, a fulana e a fulana estão bebendo uísque. Deu filha, mas não devem ter nem gostando, não. Disseram que era bom. Tipo, devem ter misturado com energético. Disseram tudo. e já deve estar oferecendo. Ó, Sim, toma, prova, sim. experimenta. Daqui a pouco ela prova É. e gosta. Daí, precocemente. Mas daí, como o tu acesso privar, ao tu álcool também não pior pode pro privar vício. esse acesso, Contato. entendeu? Esse Tu não contato. vai- Ela vai estar numa festa, mas o que acontece? Tu não vai conseguir Eu, evitar. eu procuro mostrar pra ela o lado negativo. Ela percebe isso, ela já tem esse discernimento. Ela vê que a menina que bebeu já tá quase caindo. Foi o que ela me disse, mãe, ela já tá tropeçando. Imagina a quantidade para um adolescente é mínima. Então pra ela tirar já se do choca eixo. com isso e já vê que realmente traz esse lado que não é legal, que não é confortável na festa e que a pessoa que bebeu nem tá percebendo que isso está acontecendo. Então acho que é importante a gente mostrar isso para começar pelos adolescentes. Mas eu não digo que ela não vai Gente, beber, com certeza no futuro ela eu vai vou beber, falar mas pra de repente já vai vocês. ter uma maturidade maior, já vai conseguir equilibrar a quantidade que vai tomar, vai conseguir tomar água junto, né? Então, Olha, eu tenho uma coisa para falar sobre o exemplo, que é uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu vim morar aqui em Cruz Alta. Eu sou de Pelotas, né, uma cidade maior, e quando eu vim morar aqui, eu conversando assim com os cruzaltenses, conheci pessoas de outras cidades próximas, eu percebi que aqui aconteciam coisas diferentes da minha adolescência. Por exemplo, tem muitas festas boas para tu ires em cidades próximas. O pessoal sai em Birubá, Panambi. E aqui eu conheço muita gente. Eu conheci muita gente nos últimos 10 anos que perdeu um amigo de infância, um primo ou alguém na adolescência. Olha como é comum isso aqui. Por causa da estrada, por terem voltado de uma festa, né, e alguém ter morrido, às vezes 4, 3 morreram, né, na volta de festa com 18 anos, que era a festa na cidade do lado. Então, isso é uma coisa que não só chamou minha atenção, mas eu percebo que essa cultura ainda existe. Eu vejo que existem famílias, tá, porque eu converso isso no consultório. Tem uma família, por exemplo, o pai, a mãe e os filhos. Aí vão jantar em Ijuí num restaurante bom. E o pai que está dirigindo, ele toma um pouquinho de vinho ou alguma coisa com a mãe e volta dirigindo. Então, indiretamente, tu está sendo o exemplo, tá, de consumo de álcool seguro, pegando estrada, dirigindo com toda a tua família. Então, eu realmente acho que o que a gente está falando aqui pode ser um pouco castrador, mas ele é importante porque a gente colocar esse tipo de consciência nos pais é muito importante. A gente não deveria beber um pouco e dirigir na frente dos filhos. Porque a gente está mostrando para eles que eles podem pegar o carro da gente, ou o carro que eles vão ter um dia, e eles vão para a festa da faculdade, vão morar em Santa Maria, Porto Alegre, vão para uma festa, vão no seu carro, vão fazer um esquenta, vão de carro, e depois eles vão para a festa. Então, a gente está ensinando isso, e com certeza, como tu disseste, de beber álcool ao final da infância é sempre ruim. Tomar cerveja ruim é amargo, tomar uísque é horrível. Não é, a gente não tem paladar pra gostar. Tu vai porque tu tem que beber, porque tu é adulto. O adulto chique tem que saber beber vinho, tem que saber beber espumante. E um homem, principalmente adulto, um homem de 18 anos, muito adulto que ele tem que saber beber. Então isso é cultural. E lá atrás a gente teve isso com o tabaco. Agora a gente está tratando bastante paciente com enfisema, com bronquite crônica, com problemas aí de coração, infartando cedo, porque antes tu começava a fumar o cigarro de palha em casa com 8 anos que o vô te ensinava. Eles acendiam o cigarro. Então eu não sei se isso não vai mudar. Eu não sei. Eu desejo que isso mude. Ia ser muito bom que não fosse lícito. Os aplicativos, né? Os aplicativos de carro, que eu acho que ficou legal, porque agora as pessoas, muitos jovens já vão de aplicativo, não vão de carro, por conta do risco de beber e de balada segura, que eu acho que foi uma coisa muito legal, né? Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, talvez eu seja uma mãe meio... As gurias que me conhecem sabem que eu sou uma mãe um pouquinho severa, que os meus filhos, sempre criei eles de uma maneira... Mas meu filho mais velho já tá formado, trabalhando,
Mas às vezes eu ligo assim, ele tá lá, ou tomando um vinho, eu disse, como assim, João, tá bebendo? Pô, mãe, eu trabalhei, tava de plantão, agora, né? Eu já dou uma bronca. Não quero saber se eu posso ou não posso, ele fica puto comigo. Mas eu, sabe, porque eu acho que eu tenho que manter a hierarquia. Eu não posso achar legal. Tem que usar a carta da mãe. Isso. Sabe, eu sempre falo assim, eu não sou amiguinha dos meus filhos. Eu quero educá-los, eu quis educá-los, né? Então, tipo assim, dou bronca. Parece assim que eu tenho que dar bronca. Só a mãe que dá bronca. Poxa, pode ser que ele até me ache uma chata. Mas em vez de ele tomar talvez 2 taças de vinho, ele vai tomar uma. Vai ficar Pois pensando. ó, a mãe falou, vou tomar água, lembrou daquela minha chatice que eu ficava ali pegando no pé. Mas eu acho que o meu papel é esse. Isso é o cenário. Ideal, talvez a gente viva numa bolha e acredite que isso representa a maioria, não é, tá? Eu estava ouvindo o AA, na verdade é uma das diretoras aqui no Brasil do AA, dos Alcoólicos Anônimos, e ela disse que eles inauguraram recentemente um serviço que se chama Bot, tá? Que tu acessa pelas mídias sociais e tu é atendido por um robô. Quando tu tem alguma dúvida ou tu quer ajuda para parar. E ela disse que isso foi um absurdo. Antes eles tinham um esquema por telefone e eles recebiam 2, 3 ligações por semana. Eles passaram a receber 200 contatos, tá? Então é um absurdo. E quando ela fala, a gente falou, e adolescente, 13, 14 anos, ela fala que o início da ingesta de álcool é com 8, 9, 10 dessas tarde. Então, é uma coisa que a gente não tem. Não é de nossa, parece que da nossa idade. Só que isso aí é a maioria, tá? Talvez nós tenhamos pessoas do nosso vínculo, pessoas próximas que tenham crianças com 9 anos que bebam e a gente nem faz ideia. Não faz ideia. Ela tá mostrando que é assim. Aí tu diz, agora a gente orienta, vai usar Uber, vai usar não sei o quê, vamos diminuir o acidente, a gente vai ensinar o respeito com as mulheres, cesse meu filho bebê. Mas não é o cenário. Mas antigamente, você lembra, eu me lembro de tios, assim, servindo uma cerveja e alguma criança, deixa eu tomar espuminha, né? Era bem comum. Tinha Eu acho que tá isso. melhorando. Espuminha. Eu acho que tá melhorando essa parte de conscientização. Eu acho que é uma evolução, porque tá tendo mais informação. Sim, a conscientização tá aumentando. Mas isso não tá representando, gente. A gente tá falando de criança de 9 anos que bebe. Não é geral, mas eu acho que melhorou, porque nós, no nosso meio, a gente via com 8, 9 anos tomando a espuminha. Hoje a gente não vê mais. Vocês veem? Eu não vejo. Não, do nosso meio. Do nosso meio, mas eu no meu meio, até o eu cigarro. via antigamente Antigamente, mãe, agora as pessoas se escondem para fumar, né? Elas saem. Antigamente os restaurantes Era lindo. fumavam em qualquer lugar, né? Agora as pessoas já saem. Nas boates, né? Carnaval, tu chegava, né? Mas deixa eu agora trazer... as pessoas se retiram para fumar. Talvez isso vá, né, conscientizando as pessoas. Eu acho que o nosso Pod de Saúde tinha que se chamar Pod Equilíbrio, porque a gente vira e mexe e volta. Pode teve podar. Mas Pod Equilíbrio. Vamos ver. Porque a gente não pode dizer... Pode ou não pode? A gente tá mostrando os cenários, né? Porque hoje a gente vai sair daqui, talvez à noite, Não pode. vai num restaurante e vai tomar. Tá, então eu vou te ajudar a escolher. O que tu vai escolher para tomar? Eu adoro Perol. Vou ajudar. Eu adoro Perol. O que vocês vão beber? Então, 1 grama de álcool tem 7 calorias, tá? As pessoas, não vou comer um pãozinho, não vou comer o arroz, Deus o livre comer arroz. 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. É quase a metade do álcool. Mas tudo bem, ele é mais calórico, ele é. Isso vai mudar dependendo da concentração alcoólica da bebida. Então, uma vodka, um whisky que tem um volume alcoólico maior vai ter um volume calórico maior, né? Os destilados vão ter um volume calórico maior. Nas espumantes, existe também uma graduação da quantidade de açúcar. Então, se tu escolher uma espumante Nature, que é aquela que é mais natural, que teve uma fermentação maior, já foi quebrado mais o açúcar, vai ter 3 gramas de açúcar só. A Extra Brut, que já é mais pesada, também mais dura, ela tem 6 gramas de açúcar. A Brut, que é a mais comum, que as pessoas tomam, tem 12. Então, de 3 da Nature para 12 já dá uma boa diferença, né?
Na DMSEC, que acho que é um dos consumos mais elevados, principalmente por mulheres, ela pode chegar a 50 gramas de açúcar. De 30, que já é, pensa, é de 3 para 30 a 50 na DMSEC. Então eu acho que tudo isso também vale a pena tu escolher. Não vou nem falar. A moscatel 99%. Não quer saber, não precisa vender. Então eu penso assim, ó, eu gosto muito da DMSEC. Então toma uma taça da DMSEC e tudo bem, tu vai ter aquele prazer momentâneo ali, mesmo coisa, eu gosto muito de um brigadeiro, eu vou comer um brigadeiro, acho que não é um problema. Né, nutricionalmente falando em calorias e volume de açúcar. Mas se tu vai escolher uma bebida para tomar um volume um pouquinho maior, quem sabe escolhe uma que tem um volume menor de açúcar. Né? Hoje em dia as próprias cervejas também já tem muitas diferenças entre elas. Uma sem glúten, as cervejas sem álcool hoje estão super fortes no mercado, é impressionante. Antigamente tinha um preconceito muito grande, a cerveja sem álcool era ruim de sabor. Hoje eu tenho vários pacientes que gostam do sabor da cerveja e acabam tomando. Beber cerveja sem álcool? Mas por que? Deve ser gostoso? Eu não gosto de cerveja. Por quê? É isso que eu penso, assim, por que está aumentando esse consumo? Por que as pessoas precisam comprar cerveja sem álcool? Mas como assim? Pelo gosto, do sabor. Por que a pessoa toma refrigerante? Não, eu acho que ela quer aceita naquele Pode ser também, em sociedade. Pode até ser, mas nem pode sempre, ser que ela Carla. goste do sabor. Tem pacientes meus que chegam no verão, de tardezinha, e querem tomar uma cerveja. Eu acho bom Abre uma uma sem cerveja, álcool e eu toma na acho beira da gostosa. piscina. Então tem todo aquele cenário. Mas a senhora Claro. cerveja geladinha. Já tomou água? Suco, Mas o sabor é ruim. Ai lá, mas de repente não é palatável, mas eu não tô dizendo que o sabor é ruim, eu nunca tomei, tá? Mas, de repente ainda trazido hoje, né? Mas assim, ó, que alguém precisa comprar uma cerveja sem álcool. Porque alguém precisa comprar um refrigerante. Da mesma maneira que comprar um... Mas é por que tu toma um refrigerante zero, Carla? Entendi a tua pergunta. Por que ela não compra um suco, uma água, um refrigerante? Por que tem que ser a cerveja? É isso que ela quer dizer. Porque ela gosta do sabor. Ela gosta do sabor. É 5 mulheres fazendo isso. É o contexto social, é o álibi, é tudo aquilo que a cerveja... Acho que tem isso também. Acho que tem, mas não só Eu isso. acho que isso é 99%. Mas eu acho que tem a questão social. da evolução do paladar. Ó, eu acho que o pessoal tem que botar nos comentários aqui pra nós. Quem toma cerveja sem álcool, toma porque gosta, toma porque tem um apelo gurias. social. Eu conheço, por exemplo, várias pessoas da minha convivência que eram gestantes, tomavam cerveja sem álcool. Eu perguntei, por que tu tá tomando... E eu fiz essa pergunta, porque eu, pessoalmente, não consigo nem com o cheiro. E é o cheiro do malte que me incomoda. Então, é mesmo em preparações culinárias que tem malte, eu não gosto. Por quê? Porque eu gosto do gosto. É a evolução do paladar. Hoje em dia, se tu for conversar com alguém que toma uísque, que é o que a gente tava falando agora, que é forte, que ninguém, quando tomou a primeira vez, gostou do gosto. Não me venha dizer que sim. Não. Hoje... E eu posso dizer que eu sou uma dessas pessoas, eu gosto de tomar o uísque pelo gosto dele. Mas tu nunca vai comprar um uísque sem álcool. É isso que eu quero Porque não tem. Se tiver, vai é pelo álcool, né? É pelo prazer que vai Eu acho que o agregar início ali. até pode ser, Carla. Eu acho que realmente tem a pressão. Que nem a gente falou, a pressão, com certeza tem. Mas eu também acho que tem esse grupo de pessoas que o paladar evoluiu, o paladar se acostumou com isso, e a mesma coisa que a Gabi falou do refrigerante zero. Por que a gente não toma refrigerante? Porque a gente sabe que faz mal. Concentração de açúcar, enfim, não precisamos nem dizer. Mas então assim, já que eu gosto de tomar, por que não tomar, então, pelo menos um menos pior? A gente estava conversando até se essa expressão existe, menos pior, né? Cíntia Chagas que me perdoe, mas menos pior. Né? Então a gente acaba fazendo essas escolhas. E eu acho que é a questão da escolha. Eu acho que a pessoa que compra cerveja sem álcool, talvez é aquela pessoa que bebia, que não quer mais beber, quer tirar o álcool da sua vida, assistiu o Pô de Saúde e pensou, bom, eu vou diminuir a ingesta de álcool e vou comprar uma cerveja sem álcool, porque eu gosto de tomar cerveja no verão, chegar tardinha, coloco uma cerveja super gelada, com algumas comidinhas assim saborosas, tu vai relaxar e é legal, é gostoso. Eu já fiquei imaginando isso aí virando um nugget, assim, a Gisele falando que eu gosto de tomar. Vai relaxar. Eu acho legal. Aquela musiquinha de fundo, assim, entendeu? Eu acho super legal.
Gabi, O que tem na cerveja sem álcool de ruim? Tem muito carboidrato, assim? O que tem? Ela vai ter o isso. carboidrato. Né? Mas hoje eu acho que a preocupação com isso tá muito grande, tanto que o mercado está oferecendo, né? Então tem uma cerveja leve que chamam, que é um volume menor de carboidrato, ultra leve, não me lembro bem a marca. E ela não está nos pagando, então não vou falar. Mas ela tem 69 calorias. Então é bem pouco para uma long neck, né? Em geral elas vão ter em torno de 120, é quase a metade. E vai ter o álcool e vai ter tudo, mas ela é leve, ela tem menos carboidrato. Mas tem álcool. Tem álcool, nessa tem. Mas tem uma versão sem álcool, tem essas versões sem glúten. Então eu acho que dá para diversificar, né? Essa cerveja, mesmo sem álcool, vai ter glúten. Tem muitas pacientes, muitas pessoas que comentam que tomam a cerveja e ficam com a sensação de estufamento, né? Eu acho que vocês já devem ter ouvido, fica estufado, né? O abdômen distendido. Então, o volume de glúten presente na cerveja é muito grande, então vai provocar esse desconforto, porque é difícil a digestão, né? Ela está combinada com o álcool que lentifica todo esse processo também. Então, não é bobagem tu tomar sem o glúten, mesmo que tu não seja celíaco, tu tá facilitando o processo. Então, isso que nós estávamos falando, como amenizar os efeitos colaterais de beber algo com álcool. Escolhe alguma coisa melhor, escolhe uma espumante nature que vai ter menos carboidrato, escolhe uma cerveja sem glúten que vai ter um processo digestivo melhor, vai exigir menos do teu organismo para aquele processo. Gente, uma noite que tu beba, que passe um pouco do limite, no outro dia tá estampado na nossa face os efeitos do álcool. Tu tá inchada, né? As pernas devem dar o mesmo problema, a tua pele ressecada, tá desidratada, né? Então, assim, tu tá toda alterada, tu tá lento, tu parece assim que tu tá cansado e tu, poxa... Mas isso é a realidade, porque o que acontece? O álcool, ele vai sobrecarregar o nosso organismo, né? Porque, então, assim, é um agente externo que está dentro do nosso corpo que a gente tem que tentar digerir, combater, usem a palavra que quiserem, mas a gente tem que tentar eliminar ele. Então o nosso fígado tá começa a correr atrás. Ele começa a correr atrás desse processo e aí, junto com o álcool, como vocês já falaram várias vezes, vem a desidratação. Então, esse líquido sai de dentro dos nossos vasos. Ele vai para fora. Então, o paciente, enfim, a gente fala muito de paciente, né? As pessoas, em geral, no pós, ficam inchadas. E esse inchaço, o que ele é? Ele é água para fora dos vasos. Então, ele vai fazer uma dilatação, ele vai esticar a tua pele. Então, tu fica com aquela pele rígida, né? Tu fica com as articulações rígidas. No outro dia, tu tá assim, eu tô cansado, eu não consigo me esticar direito. As articulações. E isso sobrecarrega os nossos vasos, né? Então, aquelas pessoas que ingerem cronicamente o álcool, a gente vê aquela perna mais inchada, a gente vê aquelas manchas castanhas na perna. Por quê? Porque o sangue desce. Os vasos na face. Aquelas aranhas na face, na barriga. Então, o sangue desce e ele acaba tendo dificuldade para poder retornar. Ele fica mais tempo lá embaixo na perna. Então, essa perna, e aí essa estase que a gente chama, que é o tempo que o sangue tá lá embaixo, ele vai causando essas alterações de pele. A pele fica mais dura, a pele fica manchada, a gente aumenta os riscos de ter uma ferida na perna. Então, isso é óbvio que eu estou falando na ingesta crônica de álcool. Mas a desidratação, que mesmo a ingesta casual, eu fui num casamento e eu tomei um pouco mais, no outro dia tu vai sofrer pelo menos essas consequências numa forma um pouco mais a menos, mas tu vai estar com a perna inchada, tu vai se sentir mais rígido, então tem que ser trazido isso. Quem tem varizes vai piorar, a ingesta alcoólica vai piorar esses sintomas, e a água, ela acaba facilitando, como a mesma tecla batida N vezes aqui, né? Mas a ingesta de água concomitante com álcool, ela vai pelo menos reduzir um pouco desse inchaço e desse pós tão doloroso que acaba sendo. Eu posso ser careta, mas eu não consigo ver uma vantagem, porque o dia seguinte é terrível. Então, pela menor dose que toma-se num dia, no outro dia tu fica pior, tu fica cansada.
Eu não tenho quem me convença, as minhas amigas já tentaram, mas não vejo vantagem em beber. Dificuldade na contração muscular, por isso que a gente fica com aquela mialgia, né, que é a dor muscular pós-uso de álcool, gosta de uma academia. que é exatamente o que a gente tem no coração. O músculo esquelético do coração é o mesmo músculo esquelético que a gente tem nos nossos braços, nas nossas pernas. Então, só que o músculo do nosso coração ele é muito suscetível ao uso do álcool. A galera da academia, né? Por isso que ele fica fraco. Eu acho que o tema é muito polêmico, né? É muito difícil, tem vários cenários, assim, eu vou botar na minha realidade, tá? Os pacientes me questionam, né? Eu tenho pacientes que fazem tratamento quimioterápico, eles estão indo na terapia. Tá, e agora vai vir Natal, Ano Novo, aniversário, casamento, eu vou poder beber? Como que eu vou dizer para ele? É um paciente, né, que teve um diagnóstico oncológico, está em tratamento, e ele chega para mim, eu vou para uma festa e eu posso beber? O que tu acha? Né? Se eu for responder exatamente o que está nos consensos, eu vou dizer, não, tu não vai beber nunca mais. Mas a gente tem que ter um equilíbrio, beleza? Então, assim, vai beber com moderação. Aí pode botar água, tu vai pegar o sem álcool e eles tomam. Mas o que é importante? Eles estarem inseridos naquele meio, tomando sem álcool. Então, é muito complexo o assunto, sabe? E tem aqueles pacientes que fazem tratamento oncológico e eles vão beber cerveja, uísque com álcool. E tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Eu quero dizer que é o equilíbrio para aquela pessoa. Eu não posso podar e tentar mudar a vida de todo mundo. Acho que não é o nosso objetivo, né? E eu fico pensando aqui, escutando vocês falando, nossa, a gente não quer que as pessoas escutem, não, que elas estão dizendo que não pode se beber, que é risco, sim, a gente está dizendo isso, mas é o bom senso, é o equilíbrio que a gente fala. Tu vai saber, tu é consciente, tu vai decidir. Não vai competir a mim, chegar para o meu paciente e dizer, olha, tu não vai beber. Eu vou orientar e ele vai beber, conforme ele achar necessário e se sentir bem. É uma escolha. É uma escolha. De repente é isso, assim, acho que o conselho baseado em tudo que a gente conversou é que é ruim, faz mal, não existe quantidade segura, não existe quantidade segura, faz mal sempre, quanto maior a quantidade, pior. Então, vai da maturidade pessoal. Essa escolha. Então, queres beber? Podes beber, assim como tu podes, se tu quiseres, fumar um cigarro. Porque é sobre isso que a gente está falando, é sobre uma droga. É uma coisa que faz muito mal, né? Então, quanto menos quantidade tu puderes ser exposto, melhor para ti. Então, vais beber, beba pouco. Beba pouco, não beba amanhã de novo. É isso aí. Eu acho que esse podcast foi bem produtivo. Eu acho que a gente conseguiu mostrar as partes ruins do álcool e também amenizar esses sintomas que ele pode provocar, né? Acho que se vocês gostaram desse nosso episódio, se inscrevam no nosso canal, nos sigam nas redes sociais, @podsaúde. E finalizamos então mais um Pod Saúde. E até o próximo. Café. No caso, com água, né?